Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Falado sobre o Thunder, falei quase 30 minutos sobre o Thunder, né? Meu Deus do céu. Vamos falar sobre as finais, né? E aí, como eu disse, eu tenho algumas questões para abordar sobre as finais, né? Eu já fiz um apanhadão geral sobre as finais no programa de segunda-feira. Se você não viu, te convido a assistir, né? Foi um preview mais amplo, onde inclusive eu até compartilhei, né, o meu palpite para as finais, que, repetindo, eu acho que San Antonio leva em 6 ou em 7 jogos. É o meu palpite. Mas aqui eu queria abordar algumas questões mais específicas, algumas discussões mais específicas. E são questões que podem ser respondidas já hoje. Hoje, algumas dessas questões já podem ser respondidas. E aí eu separei aqui 3. Qual que é a primeira? Qual vai ser o impacto das lesões nessa série? A gente vai ter 2 times chegando nessas finais com problemas de lesão. No lado do Knicks, tem toda a questão do Mitchell Robinson, que passou por uma cirurgia no dedo, no mindinho da mão direita. Ele quebrou o mindinho da mão direita. Passou por cirurgia. Não se sabe ainda se ele vai ter condições de jogo. No último report que eu vi, foi falado que ele iria pro sacrifício, que ele iria jogar hoje. Vamos ver. É um cara importantíssimo para esse time do Knicks. É um protetor de aro muito bom. É um cara importantíssimo nos rebotes ofensivos. É um cara que na série contra San Antonio na regular teve desempenhos muito bons. Teve um plus-minus de mais de 19 nos minutos que ele jogou contra San Antonio na regular. Então um cara que tem um impacto muito bom nesse matchup. E é um cara importantíssimo pro Knicks. Se ele não conseguir jogar, ou se ele não conseguir performar bem por conta do problema no dedinho, é uma perda grande. É uma perda grande. Então você tem essa questão do Mitchell Robinson e você tem o Anunoby, que tá bem, vai pro jogo, mas é um cara que há poucos dias atrás estava lesionado, estava machucado. Voltou agora de uma lesão na posterior, se não me engano. Então, você tem esses 2 caras importantíssimos com questõezinhas de lesão. E pelo lado de San Antonio, você tem Dylan Harper e Darren Fox. Um Fox que jogou visivelmente baleado contra o Thunder, longe do 100%, o tornozelo dele tava todo fodido, mas mesmo assim jogou e tal. E você tem o Dylan Harper, que voltou bem da lesão que ele teve na posterior, mas ele ainda, né, é uma lesão chata, entendeu? E são 2 caras cruciais para esses Spurs, principalmente pensando no controle de turnovers. Nos primeiros jogos da série contra o Thunder, onde o Spurs não teve ali o Fox, cara, o Spurs sofreu muito com turnovers. Por quê? Porque a pressão em cima do Castle ficou muito grande. E o Castle, por melhor que ele seja, e ele é muito bom, ele ainda não é um manipulador de bola de elite. Ou seja, ele comete erros quando é colocado sob pressão, quando a marcação pressiona muito ele. Então, ter Fox e Harper bem é importantíssimo pro Spurs segurar os turnovers. Entendeu? Ainda mais enfrentando o Knicks, que tem Mikal Bridges, que tem Anunoby, que tem Josh Hart, que são caras que pressionam muito no ponto de ataque. Então, ter Fox e Harper bem é fundamental pro Spurs também. Então, a questão lesão é uma questão para essas finais. É algo pra gente ficar de olho. Uma outra questão, e aí já falando sobre a parte mais tática mesmo da série. Quem o Embi vai marcar? Eu falei no meu preview que uma das missões que o Knicks vai ter nessas finais é de, no momento ofensivo, tirar o Embi do garrafão. Fazer o Embi sair do garrafão e deixar as costas expostas, porque aí é onde o Knicks vai se criar. É onde o Brunson vai conseguir um arremesso no mid-range, é onde o Anunoby, o Mikal Bridges, o Josh Hart vão conseguir cortar sem bola para receber um passe do Towns, para receber um passe do Brunson. Então, uma das principais missões que o Knicks tem nessa série é tirar o Embi do garrafão. Porque com o Embi fora do garrafão, as coisas fluem melhor.
as coisas fluem melhor. Se o Embi não sair do garrafão, se o Knicks não conseguir forçar o Embi sair do garrafão, dificilmente o Knicks vai conseguir criar alguma coisa na média e curta distância, porque ali o Embi manda. O Embi manda na curta e média distância, na defesa. E aí, o matchup do Embi, o jogador que o Embi marcar, vai ser muito importante nisso. O Embi pode marcar o Towns nessa série? Sim. E eu acho que em vários momentos isso vai acontecer. A gente vai ter matchup e o Embi marcando o Towns. Isso vai acontecer. Porém, durante boa parte dos jogos, eu acho que o Spurs vai fazer o seguinte, eu acho que o Spurs vai usar o Embi pra marcar o Josh Hart. Porque aí você deixa o Embi no Hart e você libera o Embi pra patrulhar, pra fazer a cobertura, pra fechar o garrafão, porque o Hart ele não é uma grande ameaça no perímetro. O Hart é um cara de, 30% pra 3 no playoff. É pouco. É pouco. Então, eu vi o Firu falando sobre isso, né? O Firu da Toco TV, inclusive. Um beijo, Firu, um beijo, Mesa. São fodas. Quero encontrar vocês em São Paulo, inclusive, hein? Semana que vem tô indo pra São Paulo, quero encontrar vocês dois. O Firu falou sobre isso e eu concordo. O Josh Hart, o desempenho do Josh Hart no perímetro, talvez seja o maior X-Factor pro Knicks na série. Porque se o Josh Hart conseguir arremessar bem pra 3, se ele punir os wide opens que o Spurs vai acabar cedendo pra ele vai obrigar o Embi a sair mais do garrafão. Ele vai obrigar o Spurs a mudar a marcação. Porque ele não vai poder ficar deixando o Hart livre toda hora. Se ele conseguir fazer o que o Caruso fez na série, nas finais de conferência, ele vai dificultar, o Knicks vai dificultar muito a vida da defesa do Spurs. E vai obrigar o Embi a sair mais do garrafão. E aí, com o Embi fora do garrafão, tudo flui melhor no ataque. Entendeu? Então, quem o Embi vai marcar é um ponto muito importante. E aí tem uma outra coisa. Vamos supor que o Hart não consegue castigar os wide opens que o Spurs vai dar pra ele. Vamos supor que ele chute pra menos de 30% pra 3. O Knicks pode fazer uma coisa. O Knicks pode sacar o Hart e jogar com o Landry Shamet, jogar com um McBride, fazer um 5-out. Que foi algo que o Thunder fez muitas vezes nas finais, né? Pra exatamente tirar o Embi do garrafão, abrir espaço. O Knicks pode fazer isso. E aí, como que o Spurs vai responder a isso? Então, o matchup do Embi no momento defensivo vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Assim como, e aí indo pra... Nossa, derrubei tudo aqui. Indo pra terceira e última questão que eu quero discutir aqui sobre as finais, vai ser muito importante também quem que vai marcar o Embi. Porque, beleza, atacar o Embi vai ser difícil. Explorar a marcação do Embi vai ser difícil. Mais difícil ainda vai ser marcar o Embi. Porque você tem essa questão do Mitchell Robinson baleado. Ele que seria um bom matchup pro Embi, é um cara que vai jogar baleado, com o dedo meio fudido. E aí, a outra opção que o Knicks tem é o Towns. Só que, qual que é o problema de você botar o Towns pra marcar o Embi? Faltas. O Towns é um defensor que, apesar de ter melhorado muito como defensor nessa temporada, ele ainda é um cara que sofre muito com faltas, mano. Ele ainda é um defensor estabanado, indisciplinado. E aí, bicho, pensando no ataque, o Knicks não pode perder o Towns. O Knicks não pode ter um Towns com problemas de faltas. Entendeu? Então, quem que o Knicks vai botar pra marcar o Embi? Quem que vai ser o matchup principal que o Knicks vai botar em cima do Embi? A resposta mais óbvia nesse contexto que eu dei é o Anunoby, que é um cara físico, puta envergadura, atlético, um baita defensor, que nos jogos contra San Antonio na regular marcou bem o Embi. Então você tem essa opção. Só que aí tem um ponto. E aí são dois pontos. O primeiro ponto é o quão saudável tá o Anunoby. Como eu falei, ele voltou agora de uma lesão. Ele vai aguentar marcar o Embi a série inteira? Ele vai ter físico pra segurar o Embi a série inteira? Esse é um ponto. E o segundo ponto é
Beleza, você vai botar o Anunoby pra marcar o Embi. Ele pode fazer um bom trabalho. Mas ele ainda é um cara 20, 30 centímetros menor do que o Embi. Se o Embi conseguir, mesmo marcado pelo Anunoby, chegar no garrafão, vai dar problema. Vai ser um problema. Assim como foi um problema pro Thunder no primeiro jogo da série. Se lembre do jogo 1, entre Thunder e Spurs. O que o Thunder fez? Botou o J-Dub pra marcar o Embi. Uma estratégia que eu achava boa. O problema foi que o Thunder deixou o Embi ir muito pro garrafão, sendo marcado por um jogador 20, 30 centímetros menor. Se o Knicks cometer esse mesmo erro, de botar o Anunoby pra marcar o Embi, mas de não tirar o Embi do garrafão, vai ser um problema. Porque o Embi vai matar a bola em cima da cabeça do Anunoby toda hora. Então, a marcação em cima do Embi é fundamental aqui pro Knicks. Porque se o Knicks deixar o Embi jogar bem, se o Knicks ceder pro Embi 4 jogos bons, o Knicks vai perder a série. Porque dificilmente San Antonio perde quando o Embi joga bem. Na série contra o Thunder foi isso. Toda vez que o Embi jogou bem, o Knicks ganhou. O Spurs ganhou, perdão. Então, essa é uma questão importantíssima. E essas são questões importantíssimas que serão, acho que pelo menos algumas dessas questões vão ser respondidas logo mais no primeiro jogo da série das finais da NBA. Então, é isso. Essas são 3 questões que eu tenho para as finais. Obviamente que durante a série novas questões surgirão, mas a princípio essas são 3 questões que eu tô bem curioso para ver, né, como serão respondidas nesse começo de série que começa nessa quarta-feira.